Capítulo 1. A lei da atração no mundo do pensamento. O universo é governado pela lei, uma grande lei. Suas manifestações são multiformes, mas vista do ponto de vista do universo, existe apenas uma lei. Conhecemos algumas dessas manifestações, mas somos totalmente ignorantes em relação a outras. No entanto, ainda aprendemos mais um pouco todos os dias. O véu está sendo removido gradualmente. Falamos com propriedade sobre a lei da gravidade, mas ignoramos uma manifestação igualmente maravilhosa, a lei da atração no mundo do pensamento. Somos familiarizados com aquela manifestação esplêndida da lei que a aproxima e mantém juntos os átomos que compõem a matéria. Reconhecemos o poder da lei que atrai os corpos para a Terra, que mantém os mundos e ciclos em seus devidos lugares. Mas fechamos os olhos para a lei poderosa que nos leva às coisas que desejamos ou tememos, que salvam ou arruinam nossas vidas. Quando percebemos que o pensamento é uma força, uma manifestação de energia e que tem um poder de atração como aquele de um ímã, começaremos a entender os porquês de muitas coisas que antes nos pareciam indecifráveis. Não há estudo que compensará o aluno por todo o tempo gasto e pelos problemas que teve, como o estudo do funcionamento da poderosa lei do mundo do pensamento, a lei da atração. Quando pensamos, emitimos vibrações de uma substância fina e etérea, reais como as vibrações que manifestam luz, calor, eletricidade, magnetismo. O fato de elas não serem evidentes a nossos 5 sentidos não é prova nenhuma de que não existem. Um ímã poderoso emite vibrações e exerce força suficiente para atrair um pedaço de aço de 45 quilos. Mas não podemos ver, provar, cheirar, ouvir nem sentir essa força poderosa. Do mesmo modo, essas vibrações do pensamento não podem ser vistas, saboreadas, cheiradas, ouvidas ou sentidas à maneira comum, apesar de haver registros de pessoas peculiarmente sensíveis a impressões psíquicas que percebem o poder das ondas de pensamento e que muitos de nós afirmam que podem sentir claramente as vibrações de pensamento dos outros, tanto na presença da outra pessoa ou à distância. A telepatia e fenômenos similares não são sonhos inúteis. A luz e o calor são manifestados por vibrações de uma intensidade muito mais baixa que aquelas do pensamento, mas a diferença está somente na proporção da vibração. Os anais da ciência iluminam de forma interessante essa questão. O professor Elisha Gray, um cientista eminente, afirma em seu pequeno livro Os Milagres da Natureza. Há muita especulação sobre o pensamento de que existem ondas de som que nenhum humano é capaz de ouvir, e ondas coloridas de luz que ninguém consegue enxergar. O intervalo longo, escuro e sem som entre 40.000 e 400 trilhões de vibrações por segundo e a infinidade da faixa de 700 trilhões de vibrações por segundo, onde a luz acaba, no universo do movimento, torna possível tolerar essas especulações. M. Williams,
em seu trabalho intitulado Capítulos Curtos sobre Ciência, diz: não há nenhuma gradação entre as ondulações ou vibrações mais rápidas que produzem nossa sensação de som e as mais lentas daquelas que nos trazem a sensação do calor mais delicado. Há um intervalo enorme entre elas, amplo bastante para incluir outro mundo de movimento, e que fica entre nosso mundo do som e nosso mundo de calor e luz. E não há um motivo bom o bastante para supor que a matéria seja incapaz de ter uma atividade intermediária como essa, ou que essa atividade não possa levar a sensações imediatas, já que existem órgãos responsáveis por seus movimentos e conferindo sentidos a eles. Cito essas autoridades meramente para fazê-lo pensar, e não numa tentativa de demonstrar que as vibrações de pensamento existem. Esse fato tem sido completamente demonstrado para a satisfação de vários pesquisadores do assunto, e um pouco de reflexão mostrará a você que ele coincide com nossas próprias experiências. Muitas vezes ouvimos a conhecida e já repetida declaração da ciência mental: os pensamentos são coisas. E dizemos essas palavras sem perceber conscientemente seu significado. Se compreendermos totalmente a verdade dessa afirmação e as consequências naturais da verdade por trás dela, poderemos entender muitas coisas que nos parecem indecifráveis e seremos capazes de usar um poder maravilhoso, a força do pensamento, assim como usamos qualquer outra manifestação de energia. Como já disse, ao pensarmos, emitimos vibrações de movimento de um grau muito alto, tão reais como as vibrações da luz, calor, som e eletricidade. E, quando compreendermos as leis que governam a produção e a transmissão dessas vibrações, poderemos usá-las no dia a dia, assim como fazemos com as outras formas mais conhecidas de energia. O fato de não podermos ver, ouvir, pesar ou medir essas vibrações não quer dizer que não existam. Há ondas de som que o ouvido humano não consegue ouvir, apesar de algumas delas serem registradas sem dúvida nenhuma por alguns insetos e outras captadas por instrumentos científicos delicados inventados pelo homem. No entanto, há uma distância enorme entre os sons registrados pelo instrumento mais delicado e o limite que a mente do homem, raciocinando por analogia, reconhece como o existente entre as ondas de som e outras formas de vibração. E há ondas de luz que o olho humano não pode registrar, algumas das quais são detectadas por instrumentos ainda mais sofisticados, e muitas outras tão finas que o equipamento para registrá-las ainda não foi inventado, apesar dos progressos feitos a cada ano e de que o campo inexplorado se torna cada vez menor. À medida que os novos instrumentos são inventados, novas vibrações são registradas por eles. E mesmo assim, as vibrações eram tão reais antes quanto depois da invenção do equipamento. Supondo-se que não existam instrumentos para registrar o magnetismo, alguém poderia negar a existência dessa força poderosa, já que não pode ser saboreada, sentida, cheirada, ouvida, vista, pesada ou medida.
E mesmo assim, o ímã poderoso ainda emitiria ondas de força suficientes para atrair pedaços de aço de centenas de quilos. Cada forma de vibração requer seu próprio tipo de instrumento de registro. Hoje, o cérebro humano parece ser o único instrumento capaz de registrar ondas de pensamento, apesar de os oculistas dizerem que, neste século, os cientistas inventarão equipamentos delicados o bastante para captar e registrar essas manifestações. E, se levarmos em conta as indicações do presente, parece que a invenção pode aparecer a qualquer momento. A demanda existe e, sem dúvida, será suprida logo. Mas para aqueles que já tiveram experiências relacionadas à telepatia prática, não são necessárias outras provas além de seus próprios experimentos. Emitimos pensamentos de maior ou menor intensidade o tempo todo e colhemos seus resultados. Nossas ondas de pensamento não apenas influenciam nós mesmos e os outros, como também têm um poder de atração. Elas atraem pensamentos alheios, coisas, circunstâncias, pessoas e sorte, de acordo com o tipo de pensamento predominante em nossa mente. Pensamentos de amor atrairão para nós o amor dos outros. Circunstâncias e ambientes de acordo com o pensamento, pessoas de pensamento semelhante. Pensamentos de raiva, ódio, inveja, maldade e ciúme atrairão toda uma linhagem imunda de pensamentos semelhantes das mentes dos outros. Circunstâncias em que seremos chamados a manifestar esses pensamentos vis e também recebê-los das outras pessoas. Pessoas que manifestam a desarmonia e assim por diante. Um pensamento forte ou de longa duração nos tornará o centro da atração de correntes de pensamento correspondentes de outras pessoas. Os iguais se atraem no mundo do pensamento e colhemos aquilo que plantamos. Os semelhantes se unem no mundo do pensamento e as maldições vêm para ficar e trazem seus amigos com elas. O homem ou a mulher, cheio de amor, vê o amor por toda a parte e atrai o amor dos outros. O homem com ódio em seu coração ganha todo o ódio que pode aguentar. O homem que pensa em brigar geralmente encontra a briga que quer antes de chegar a seu destino. E assim por diante. Cada um ganha o que pede pela telegrafia sem fios da mente. O homem que se levanta rabugento consegue que a família inteira fique com o mesmo humor antes do final do café da manhã. A mulher resmungona geralmente encontra razões para satisfazer sua propensão para reclamar durante o dia. A questão da atração de pensamento é grave. Ao parar para pensar nela, você verá que um homem realmente é responsável pelo ambiente que o cerca, apesar de culpar os outros por ele. Já conheci pessoas que entendiam a lei e mantinham o pensamento calmo e positivo, e não eram nem um pouco afetadas pelo ambiente desarmônico que as rodeava. Elas eram como um navio forte em águas turbulentas. Ficavam calmas e seguras enquanto uma tempestade se enfurecia em seu redor. Quem aprende o funcionamento da lei não precisa mais ficar à mercê das tempestades vacilantes do pensamento.
Passamos da era da força física para a da supremacia intelectual. E agora estamos entrando em um território novo e quase desconhecido, o do poder psíquico. Esse campo de energia possui suas próprias leis, assim como os outros, e devemos conhecê-las ou ficaremos pressionados contra a parede como os ignorantes que ficam pelo caminho. Vou me esforçar para simplificar os grandes princípios subjacentes desse novo campo de energia que se abre diante de nós, para que você possa usar seu grande poder e aplicá-lo em propostas legítimas e dignas, assim como o homem usa o vapor, a eletricidade e outras formas de energia atualmente.